raise the tariffs, sunk this country into poverty. I raise the tariffs, gonna bankrupt this economy. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje é quinta-feira, 12 de junho de 2025. Dia dos Namorados, e este é o episódio de número 373 do Chutando a Escada. No episódio de hoje a gente conversa com a Neuza Bojiquian. Oi Felipe, muito obrigada por ter me convidado para participar do Chutando. Eu sou a Neuza Maria Pereira Bojiquian, sou do INCT para Estudos sobre Estados Unidos, né, do qual você também faz parte. E estou no programa de pós-doutorado da Unicamp nesse momento, com bolsa da reitoria, que me leva para um lado de gestão de grandes projetos. Então, é uma área também que eu estou aqui explorando junto com a pesquisa sobre política internacional, sobre a política dos Estados Unidos. E a gente não está sozinho, a gente também está aqui com o Lucas Amorim. Olá, Felipe, tudo bem? Grande abraço para todos os ouvintes do Chutando a Escada. Meu nome é Lucas Amorim, estou no programa de pós-graduação do IRI, da USP, e no doutorado. Estou de volta do Brasil depois de um período de doutorado sanduíche nos Estados Unidos, na Georgetown University. E hoje a gente aprofunda a discussão sobre o tarifaço do Trump, batizado de Liberty Day. E também a gente discute o que esse tal Dia da Libertação revela da política externa de Donald Trump 2.0. Obrigado, Neuza, obrigado, Lucas, por toparem falar comigo. Uma alegria enorme receber gente boa como vocês por aqui. O episódio está dividido em duas partes. Essa primeira, que você vai ouvir agora, a gente analisa a lógica do American First 2.0, o diagnóstico, né, ou os diagnósticos do colapso manufatureiro dos Estados Unidos, o método TACO, que é o Trump Always Chickens Out, e o uso performático das tarifas. Também discutimos as respostas chinesas e também os impactos econômicos sobre o dólar, sobre a inflação. Enfim, uma discussão bem importante, bem interessante. Bom, então aproveita e fique até o fim com a gente, porque logo depois da entrevista com a Neuza e com o Lucas, a gente já tem aqui mais uma vez a nossa tradicional coluna em parceria com o Observatório Político dos Estados Unidos. Dessa vez quem volta aos microfones do Chutando a Escada é o Vitor Cabral. Ele faz um giro detalhado pela semana, com foco ali no México, que realizou em 1º de junho as primeiras eleições diretas para o Poder Judiciário. Olha também para os Estados Unidos, como o Trump ampliou o banimento migratório, suspendeu vistos de estudantes. Então vale a pena ficar até o final para ouvir aí a análise do Vitor Cabral. Então fique com a gente até o final, você não vai se arrepender. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos pro papo? Então com vocês, Neuza Bojiquian e Lucas Amorim, que falam sobre o tarifaço de Trump. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. O ouvinte da escada já, obviamente, é um entusiasta aí da política internacional, tem acompanhado, então, esse cavalo de pau meio que anunciado, né, do governo Trump 2.0 na política comercial. Então, a gente tem agora um American First 2.0, né, que aborda tarifas de importação a outros países de uma maneira, eu acho que é correto dizer, inédita, né, na história da política comercial dos Estados Unidos. É claro que o primeiro governo Trump já tinha um pouco essa característica, né? Até a Neuza tem inúmeros trabalhos também sobre isso, como que a primeira guerra comercial lá atrás já tinha tido, né, um papel dentro dessa estratégia, acho que pode chamar assim, trumpista, de recolocação dos Estados Unidos de uma maneira mais adequada, dentro dessa perspectiva trumpista, né, sobre o papel que os Estados Unidos têm no mundo, dentro dessa lógica do Make America Great Again, né? Agora,
o Trump 2.0, a hostilidade parece que foi duplicada, né? Sempre há um limite que é cruzado, e o Dia da Libertação, que ficou conhecido assim, se eu não me engano, foi 2 de abril, né? Onde o presidente Trump dá aquela entrevista e cria um indicador com um percentual mínimo, né, de 10% sobre as importações de todos os países. Meio que estava todo mundo esperando, né, um aumento tarifário, um pico tarifário, mas talvez não na dimensão que tinha sido colocado. Antes do Dia da Libertação, a China já tinha sido alvo, né, de uma elevação tarifária. O próprio Brasil, o aço brasileiro, também tinha sido objeto de um pico tarifário. E de lá para cá, parece que essa estratégia trumpista tem funcionado dentro de uma lógica de stop and go, né? Tem até uma palavra nova para se fazer referência a isso, depois a gente pode abordar isso, que é o taco, né? Trump always chicken out, né? Porque ele dá alguns passos atrás, mas fato é que essa semana o Trump conversa com o Xi Jinping e tenta construir uma saída, talvez. Mas antes da gente aprofundar todos esses pontos, eu quero ouvir vocês sobre tudo isso. Eu queria começar pelo começo. E aí, Neuza, eu vou passar essa bola para você, né? A pergunta é a seguinte: quais são os fundamentos, né, que o Trump usa para essa política comercial agressiva, unilateral, baseada no tarifaço, né? Porque, veja, não existe geração espontânea, né, de uma política desse tipo. Ela certamente foi municiada por um conjunto de ideias prévias, né, e que o Trump vai captando esses sinais, né, e constrói, enfim, soluções como essa que a gente viu. Então, não sei se eu me fiz claro, mas a ideia é perguntar isso. De onde veio essa ideia, né? Aonde o Trump foi costurar essa política comercial e o Dia da Libertação? Eu estava pensando, né, na sua questão. É, a gente teria que fazer aqui, vamos, né, desenhar uma perspectiva, estruturar aqui o pensamento para tentar responder. E aí eu começaria pela ideia, né, ou pelas ideias, né? Então, pelas narrativas. Eu acho que isso é importante quando a gente pensa isso, né? Talvez o realismo político fala para a gente assim, não. Não vem com ideias do construtivismo, não é isso. Você sabe disso, né? O institucionalismo ajuda a gente a pensar, a estruturar ou a oferecer respostas com essas bases. E aí, eu acho importante a gente começar se perguntando o que o Trump está vendo, né? O que ele enxergou que os outros não enxergaram, talvez, né? Os democratas, estou me referindo a eles, né? Então, o que o Trump e os seus assessores, eles enxergaram, ou como eles interpretam, mais do que o que enxergar, e aí a gente tem, né, assim, qual é o significado que você atribui para aquela visão que você está tendo, né, para aquela leitura que você está fazendo, né? E aí a gente olha para dentro primeiro. Então, como que o Trump está olhando para dentro e o que ele está enxergando? Ele olha, assim, a situação econômica dos Estados Unidos, né? E ele interpreta, isso eu falo ele, porque ele tem uma ascendência muito forte em cima dos seus próprios liderados ali, né, da equipe dele, porque tem uma coisa de fidelidade muito grande. A gente está vendo isso agora no segundo mandato dele, né, mais do que no primeiro. Ele acha que no primeiro ele foi muito traído. Mas ele interpreta essa situação como marcada por um colapso prolongado da base manufatureira, né, da indústria, né, dessa força que tem nos Estados Unidos, né, que é um processo iniciado nos anos 80 e intensificado pelo processo de globalização e pelos acordos de livre comércio, né, ou de liberalização comercial, que você bem conhece, né. Então, essa visão inclui alguns diagnósticos, né? Então, assim, eu fui tentando anotar aqui, pelo menos 3 deles eu consigo identificar, que é o déficit comercial um problema. Então, déficit comercial persistente seria um problema, né? A gente já discutiu isso, eu e você, em outra ocasião. Ele é visto não como um sinal de integração econômica saudável e aquela coisa toda que os democratas sempre venderam, e que os republicanos também, mais moderados também, né, estavam de acordo com isso. Mas eles veem como um símbolo de fraqueza estratégica dos Estados Unidos, né, e aí o que levaria à perda de soberania, a perda do espaço de política, de fazer política,
no caso, a política industrial, a política comercial, da forma como contemplando aí os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, né. E aí um outro diagnóstico que eles tiram disso é a perda de empregos, né, na indústria. Então, vamos pensar que a indústria é o que mais empregava, né, e aí tem toda uma crítica dizendo que ele enxerga isso de uma forma muito enviesada, tal. Mas enfim, ele enxerga, é um diagnóstico que ele faz, né, perda de empregos, os empregos das fábricas. Então, associado diretamente aqui, qual é o problema disso? Qual é a causa disso? A abertura comercial, a liberalização. Então, e aí, particularmente com a China, que ele vê um problema, mas também com o México, né? E os países do Sudeste Asiático. Então, são os que estariam causando dor nos Estados Unidos, né? E um outro diagnóstico é o fracasso da liberalização. Então, o Trump e os seus assessores, eles rejeitam a visão clássica liberal, segundo a qual o comércio gera ganhos para todos, né, que era o que era vendido para gente, e a gente dizendo assim: "Não, não é assim, não vai funcionar assim". Eu aqui nos bastidores com você estava falando do tempo da reserva de um mercado, então, não, ele agora está dizendo: "Ó, isso aqui fez mal para a gente, né, isso aqui causou muita dor nas famílias", né. Então, em vez disso, ele argumenta que os Estados Unidos foram enganados por essas regras multilaterais, não só o terceiro mundo, não só os países da periferia, mas o próprio centro, né, o próprio pai dessa ideia, né, ou o que foi o verdadeiro defensor, o sponsor dessa ideia, né, e por aliados, não foram enganados por esses supostos aliados, que não seriam mais aliados, né, que estariam impondo barreiras protecionistas enquanto se beneficiariam do acesso ao mercado dos Estados Unidos, né. E aí, bom, e aí tem um último diagnóstico também, que é a identidade nacional ferida. Né, então ele está enxergando isso, a narrativa dele tem como pano de fundo o que você trouxe para a gente, o America First, né, que vincula a perda das fábricas, dos grandes empregadores dentro dos Estados Unidos, né, e portanto dos empregos que eles geram, ao declínio do poder dos Estados Unidos no mundo, né, e a crise da classe média, aquela classe média que o Biden ficou defendendo quando, né, voltou ao governo, quando a Hillary Clinton pede para o Trump, ele estava tendo essa visão, e aí o Biden incorpora isso tudo, faz uma política, depois a gente pode discutir sobre isso, mas o Trump agora vem, né, dizendo assim: "Olha, há um declínio do país e tem uma crise grande na classe média". E essa leitura casa, com uma percepção de soberania, né, então, assim, a perda da soberania, né, segundo a qual, a gente está vendo isso também agora, as elites políticas e também as elites acadêmicas, né, então no caso as universidades e também os organismos multilaterais, eles teriam traído os interesses dos Estados Unidos, né, e principalmente os interesses do senso comum, dos trabalhadores, né. E aí eles olham para o contexto externo, o que que eles estão vendo, né, como eles interpretam isso? Aí vem a narrativa realista, que também você conhece bem, o Lucas também deve conhecer, que é da competição estratégica, né, com as grandes potências. Então, haveria aí o colapso da ordem liberal. E o Trump e o seu pessoal, ele está olhando e falando: "Ó, tem uma concorrência geoeconômica sistêmica", né, e no caso é a China, o páreo, né, forte, ela é vista como manipuladora das regras, usurpadora das tecnologias, né, e líder de um novo arranjo econômico, uma nova ordem, se quiser chamar. Os democratas vão chamar isso de ordem econômica iliberal, aquela coisa, né, esse termo nem sei se existe mesmo, mas enfim, é o termo que eles usam, do inglês, mas o Trump está dizendo que eles seriam líderes de um outro arranjo, uma outra coisa que vai levar sabe Deus para onde, né. Eh, e a competição não é apenas comercial, mas estrutural e civilizacional. Então veja que então você não eles não estão, olhando só nos termos, né, das ideias ou que defende um lado ou que defende o outro, mas também teria um problema estrutural e por isso que dá os 2 partidos nos Estados Unidos, aí no Congresso, vão concordar nessa visão, né, de mundos sobre a China. Então não é só o Trump e os seus, ali assessores. E que haveria uma fraude sistêmica nas trocas internacionais. Então, seria a tarifa supostamente zero dos Estados Unidos versus uma tarifa muito elevada dos parceiros e que aí descompensaria totalmente, desequilibraria o sistema muito contra os interesses dos Estados Unidos, né. E aí, entre outros países também, então não só a China,
a China principal, né, pela força que tem, mas também entra aí Índia, né, entra Brasil, entra outros países, e entram também os países europeus, obviamente, né, que são vistos como praticantes de injustiças sistemáticos contra os Estados Unidos, né. E é claro que aí o sistema multilateral perdeu totalmente a legitimidade, ninguém confia mais na OMC, virou motivo de condenação e de chacota, da perspectiva do Trump. E ainda haveria uma desconexão, portanto, entre os aliados e os interesses dos Estados Unidos. Então, Europa, Japão e Coreia seriam mal agradecidos, porque eles não estariam pagando a conta, né, essa conta que os Estados Unidos sempre carregou eles, né, carregaram eles nas costas, então eles foram percebidos como dependentes da segurança estadunidense, ao mesmo tempo que seriam hostis quando se trata de comércio. Então, o que o Trump vem fazer? Ele fala: "Vou cobrar a conta, vocês não estão pagando, né, então vou reequilibrar esse desequilíbrio aqui, essa reciprocidade que não está sendo observada", né. E aí é aquela história, aí a gente vai eu não quero tomar todo o tempo aqui, quero que você, também coloque outros na conversa, mas a gente poderia dizer, então, o que que toda essa leitura significa em termos de, como é que ela molda as narrativas e as políticas do tarifaço, né. Eu acho que é aí que você trouxe, quando você coloca, tudo o que você, já provocou aqui no início, está dentro. Então, todas essas narrativas e essas políticas, elas estão baseadas nessa leitura de mundo, nessa visão de mundo, né, que ele coloca. A maneira como você constrói esse diagnóstico, né, passa por ali por vários, são várias camadas, né. Tem a questão do emprego, ou da precarização do emprego, ou da precarização da manufatura nos Estados Unidos. Essa leitura, eh, meio rasa sobre o déficit comercial dos Estados Unidos, mas assim, há uma interpretação de que os Estados Unidos estão sendo, eh trapaceados, né, são vítimas de uma trapaça, como você falou, né, quem que paga a conta, que é uma discussão que o Trump coloca principalmente para os seus aliados. É uma leitura bastante eh marcada em relação à China, como a China como uma ameaça, como uma competidora, né. Eh, Essa leitura sobre o fracasso da liberalização econômica, porque não tem dado retorno aos Estados Unidos, essa identidade nacional ferida, né, e essa também leitura de uma nova fase do sistema internacional, com uma competição estratégica, uma concorrência geoeconômica, né. Então o Trump, se eu entendi bem da tua fala, ele captura, né, esses diagnósticos, essas ideias que estão ali perambulando, a política americana, e aí, organiza isso numa política comercial agressiva, que culminou no dia da libertação, lá no 2 de abril. Lucas, você tem escrito, né, sobre isso tudo, escreveu um texto no The Conversation chamado Projeto 2025, Protecionismo Comercial e Ultraliberalismo no Tesouro e no Fed, junto com Rafael Seabra e com Marcos Tavares. Também escreveu um texto com o Lucas Leide, grande amigo, no Le Monde Diplomatique, intitulado O Fim da Globalização Como a Conhecemos. Enfim, você tem acompanhado também de perto, estava lá no dia do tarifaço, né, em Washington, D.C. O que você acrescentaria aí nesse debate que a Neuza trouxe para a gente? E sobre o Biden também, né? O que você acha? Porque tem elementos de continuidade também entre a política comercial do Trump 1 para o Biden, para o Trump 2. O que você acha disso? Olha, Felipe, uma coisa que meu orientador, que me acolheu lá na universidade, me falava é que a política comercial do Biden é a política comercial do Trump, só que falando por favor e obrigado. Então, eu acho que, assim, isso é uma frase que me marcou muito, né. Na verdade, não teve grandes alterações, né. Se você for ver, a minha especialidade, o que eu estou fazendo na minha tese é trabalhar basicamente com investimento e regulação. Regulação, proteção, assim, de investidores internacionais. Então, acho que sobre isso, por exemplo, é um tema que não teria uma grande mudança se fosse ocorrer uma tentativa de renegociação de um acordo sobre o governo do Biden, né. Mas voltando mais para o Trump, né, o que a gente fez também dentro do PEU foi um projeto muito interessante com os colegas, eh, Rafael Seabra e Marcos Tavares. A gente estava fazendo uma análise do quê? Da Agenda 2025, né, que era aquele blueprint, aquele projeto
que tinha sido elaborado por uma série de think tanks e, né, organismos, né, enfim, grupos que eles chamam de grupos de reflexão, né, para tentar dar um caminho para o governo do Trump, né, para esse segundo governo do Trump. O que foi interessante sobre a parte de comércio internacional é que não havia um texto consensual, né? Então a gente tinha e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre os personagens que estão envolvidos, né, na hora de escrever esses textos, né? Então havia um texto chamado O Caso para o Livre Comércio, né? Então uma defesa do livre comércio, e outro texto era uma defesa do comércio justo, né? Naquela ideia de fair trade. Então a coalizão que trouxe o Trump ao poder, eu acho que não existia assim um consenso 100%, né? Pelo menos entre as elites mais internacionalizadas e aqueles grupos que tinham interesses mais nacionais na hora de formular uma política comercial com isso. O que acontece? Quem tinha escrito esse texto sobre a defesa do comércio justo, que é o tal do Peter Navarro, que tem toda a história, a gente pode explorar como que é uma figura um pouco bizarra, de que aparentemente quando o Trump estava tentando buscar sua primeira eleição, ele não tinha alguém para falar de comércio, encarregou o seu Jared Kushner, acho que era um genro dele, de buscar alguém, e buscou pelo nome do título, eu acho, pela cara. Então ele acabou virando o grande assessor comercial. O texto dele, né, e inclusive eu, o Rafael Seabra e o Marcos Tavares, que escrevemos esse texto para o The Conversation, a gente faz uma análise, né, dessa proposta de agenda comercial. É uma agenda, acima de tudo, protecionista, né, e que tem uma visão baseada em que todas as negociações comerciais elas devem passar por essa questão que a Neuza já abordou, que é do emprego, né, e de trazer a manufatura para o território dos Estados Unidos, né, que não é só em friendshoring, é tipo o reshoring mesmo, trazer de volta para a economia doméstica. No primeiro governo, a grande figura muito influente nas negociações comerciais foi outra pessoa que também para trazer, eu estou até com um livro dele aqui, obviamente no podcast não dá para mostrar, mas o título é No Trade is Free, que também é outro verbete bastante forte, né? Que o comércio livre não é grátis, né? Que foi o representante de comércio do primeiro governo, Robert Lighthizer, que esteve à frente de várias negociações comerciais aí durante o primeiro governo. Ele é uma figura que, apesar de muito forte no trumpismo, ela já tinha uma experiência burocrática, ali, principalmente no governo do Reagan, de também ter trabalhado em negociações naquela época, mas que não retorna para essa administração, né, para esse governo. Então, o que a gente vê, principalmente no dia da libertação, que, como o Felipe falou, estava lá nos Estados Unidos esse dia, e eu já falei no episódio anterior, fiz uma pequena participação de como que foi, assim, o dia lá, vivenciar, como que era a reação das pessoas e como que era uma sensação muito grande de pessimismo, né? E de gente até correr para o mercado para fazer compra e com medo de algum tipo de pico inflacionário ali. Mas o que a gente viu é que esse movimento não tinha um intuito muito técnico, assim, de ter uma política comercial tarifária que tinha o objetivo de responder a algum estímulo, estimular algum comércio ali e aqui. Na verdade, era uma grande rejeição, né, a todo tipo de liberalização comercial. E a ideia era aquela de utilizar a posição, né, e o mercado dos Estados Unidos como um mecanismo de alavancar, né, negociações comerciais e promover liberalizações nos outros países, né? Então, tanto é que em outro texto também que eu vou citar aqui, que eu escrevi com o Lucas Leite, da FAAP, publicado no Le Monde Diplomatique, a gente vê que não há critérios técnicos muito sólidos, né, na hora de impor, no dia de impor nessas tarifas, né? De forma que todo mundo ficou bastante surpreso, né? Foi utilizado, inclusive, um mecanismo legal, que é o uso de uma lei de emergência comercial, né, que, enfim, foi questionado, inclusive, por vias judiciais, né, teve derrotas, né, em diversos tribunais, dizendo que o poder do presidente para impor tarifas não era tão amplo assim, que isso é uma coisa que, de acordo com a Constituição, é dada
o Congresso, né, de estabelecer isso, de poder de tributar. Mas, enfim, partindo dessa grande salada que eu fiz sobre a atualidade da política comercial e de como isso vem nesse governo, né, eu acho que uma grande influência histórica que o Trump tem na hora de pensar a política comercial dele, e que também teve, foi um presidente que impôs um tarifaço generalizado, foi o Andrew Jackson, né? O Andrew Jackson era, inclusive, um presidente que alguém que não estava no Salão Oval, né, o retrato dele, porque, enfim, o Andrew Jackson ele cometeu uma grande atrocidade contra os povos indígenas no Trail of Tears, né? Foi um deslocamento forçado das populações indígenas do sul dos Estados Unidos para a região do Oklahoma e por uma série de outras problemáticas, mas que o Trump vê nessa figura e na política comercial do Andrew Jackson e do tarifaço, que é um tarifaço que também é histórico, que é chamado a tarifa das abominações, né? Se eu não me engano, foi o período onde as tarifas dos Estados Unidos foram mais altas na história, né? Eu acho que ele vê em si mesmo como uma espécie de Andrew Jackson, uma pessoa que desafia as instituições, desafia os limites, né, do quadro jurídico ali que você tem de constituições, de leis e tal. Então, do ponto de vista do Trump mesmo, eu acho que ele tem na cabeça dele que tarifas são coisas boas, né? Tanto é que ele tinha essa ideia de que as tarifas iriam substituir impostos, né? Então, ele traria um alívio tributário para as pessoas ali na folha de pagamento, ao isentar imposto de renda, tributando as tarifas, né? Tributando as importações, como se não fossem os próprios americanos que, enfim, no final das contas e no fim de tudo, arcassem com essas tarifas, né? Porque é uma tributação, de toda forma. Enfim, voltando lá só um pouquinho para falar sobre como que foi o dia, eu acho que há um pessimismo econômico muito grande, né? Entre a população. Muita gente tem que trabalhar 2 empregos para se sustentar, né? E pessoas que convivi com muita gente que estudou em universidades de elite, mas que não eram, né, de classe alta, assim, não tinham dinheiro para bancar, que chegaram lá por algum tipo de política educacional ou fizeram empréstimos educacionais para ter acesso a essas instituições. E o que tem é, assim, uma grande sensação de desalento, né? Então, a pessoa saiu de um lugar humilde, foi para um grande centro estudar na universidade de elite, e não é sempre que isso está trazendo um retorno financeiro, né? Que também, às vezes, não é tão diferente do que a gente vive aqui, né? Eu, falando do meu lugar também, né? Mas é isso, assim, o grande tema, eu acho que influenciou inclusive as eleições, né, que passaram, foi a inflação. E eu acho que esse continua sendo um tema e um desafio, não só nos Estados Unidos, mas eu acho que, né, globalmente. Lucas, muito interessante e, assim, a tua fala tem vários pontos, assim, que são sintomáticos. Mas eu só queria fazer um comentário rápido, foi muito interessante você voltar no Andrew Jackson, né, e relacionar o trumpismo comercial com a política comercial do Andrew Jackson. E é interessante por 2 coisas. Primeiro, porque o Andrew Jackson, quando ele elaborou a política comercial dos Estados Unidos, enfim, os Estados Unidos ocupavam um outro papel no sistema internacional. Não se tratava de uma hegemonia, longe disso, tinha ali uma preocupação meramente regional. Então, esse paralelo, eu acho que mostra um pouco também o que significa o trumpismo hoje, né? E aí, se não me falha a memória, quando o Andrew Jackson, por exemplo, implementa as tarifas, né, um dos efeitos colaterais foi justamente, se eu não me engano, na Carolina do Sul, que negou, né, as tarifas federais e tentou ali se valer dos seus direitos de um Estado federado para adotar uma política comercial distinta do governo federal. E aí o Andrew Jackson teve que baixar um decreto, né, chamado Force Bill, que mandou tropas militares para que a Carolina do Sul, enfim, se curvasse ao poder central do governo federal, né? Então, que também é sintomático quando a gente compara com o Trump hoje, ainda mais se a gente olhar, por exemplo, o que está acontecendo na Califórnia, né? Então, assim, se o Trump está olhando para o Andrew Jackson, ele está olhando para um período pré-hegemônico dos Estados Unidos, e isso acho que é um sinal interessante
para a gente poder pensar qual que é o estágio da política americana como um todo nos dias de hoje. Não sei se isso faz sentido, depois você me corrige se eu estiver errado. Mas, Neuza, voltando a bola para você, uma das questões assim que acho que apareceu tanto na tua fala quanto do Lucas tem a ver com o impacto disso. A gente entendeu qual era o diagnóstico, como que isso é implementado. O Lucas traz, por exemplo, o Navarro, o Lighthizer, né? Essas figuras que de algum modo, ajudaram o Trump a formular essa política. E o impacto disso. Veja, para além da inflação, o impacto você já tensionou ali, que é uma relação muito especial com a China. Você tem publicado textos sobre a disputa tecnológica, né, entre Estados Unidos e China, o papel que a política comercial desempenha nisso, e como que os Estados Unidos têm tentado, de algum modo, reverter um quadro aonde eles já não são mais a ponta da lança, né, de alguns processos de inovação. Como que você tem visto essa questão da disputa tecnológica e qual que é o impacto dessa política comercial nessa, né, para usar um termo que você colocou, dessa competição estratégica ou dessa concorrência geoeconômica, né, olhando mais em termos estruturais, né. O que você teria a dizer sobre isso? Eu queria só fazer 2 observações aqui, sobre o Liberation Day, né, o dia da libertação, Uhum. aí que foi esse dia, né. O que que é isso? Eu acho que, em essência, é uma resposta performática e estratégica a essa visão de mundo, né. Então, marcada por, dentro desse Liberation Day, né, e aí o Lucas comentou, sobre a declaração de emergência nacional, começou sob a International Emergency Economic Powers, que é essa lei, né, que vocês fazem as excepcionalidades dele, né, quando ele começa a recorrer a alguns instrumentos, algumas coisas. Então, acho que a gente tem que colocar bem isso, o que que significa isso, né, porque é essa lei, e por isso que ela foi contestada, e vem, né, um dos impactos é isso, uma rejeição interna de instituições, é que é uma lei que é para impor medidas comerciais unilaterais, esse é o uso que ele dá para ela, né. E a retórica, isso tem a ver com a retórica dele, né, de restaurar a soberania econômica dos Estados Unidos. Então veja que tudo faz sentido, ele tem uma narrativa, e aí, né, práticas narrativas, e aí ele tem políticas para isso, né. E ele vai buscar em instituições, ainda que ele distorça essas instituições todas a favor da lógica que ele está tentando implementar, né, quer dizer, da política que ele está tentando implementar, né. E aí, para reverter os déficits, combater as práticas desleais dos países. Tá vendo como tudo faz sentido? E aí ele rompe com o padrão histórico, porque essa lei ela é usada contra os inimigos geopolíticos diretos. Aí você se pergunta, será que ele errou mesmo, né? Ou ele está colocando assim, olha, ele está estendendo a corda, está estendendo a caixa de ferramentas dele, né? E aí, claro, né? Atuando como um ditador, né, assim, com muita, dureza, né, nas políticas que ele está implementando, né. Mas é tudo isso para tratar esse déficit comercial em si como uma emergência nacional, né. Então ele vinculou segurança econômica e nacional. Isso é uma grande diferença que tem para o Biden, quando, né, o Lucas comentou que o Biden é a mesma, só que por favor e muito obrigado, né, e ele seria o Al Capone, né, com uma arma, se bem que o Al Capone também era delicado quando ele abordava as pessoas, embora ele deixasse a arma e o Biden não deixava a arma aparente, mas ele também tinha o seu arsenal ali de instrumentos. O Trump não, ele vai usar de todas as ferramentas que ele tem, né, e aí para trazer todas essas tarifas, né, toda essa escalada que a gente viu, né, com base nesse princípio da reciprocidade rígida, né, não a difusa. Então, "treat us like we treat you", né. Então as tarifas aumentam ou caem conforme a resposta dos parceiros, né, e aí ele dá um alívio condicional se os parceiros aceitarem negociar bilateralmente, que isso é o que você falou do TACO, né. E aí só que mais ainda, né, então, na verdade, é o Robert Armstrong do Financial Times que usa esse termo, a teoria do TACO, que ele vai piscar, né, ele vai piscar antes do que o outro. Então ele é o durão e depois ele vai começar a fazer concessões, porque ele vê que o outro está tentando chamar o outro e o outro não vem, pra mesa de negociação, né. Então tudo isso a gente começa a tentar entender como que ele
faz isso. Então, ele faz um acúmulo de tarifas, né? Então, é o stacking, né? Que ele traz, que ele combina as leis, né? Seção 232 com aquelas tarifas de aço e alumínio, né? Que você falou com as novas, né? Tarifas. Então, cria essas tarifas cumulativas, né? Em vários produtos. E aí ele vem com essa coisa do como é que você falou mesmo? Trump always chicken out, né? Acho que é isso, né? Que você falou. Chickens out, né? Então, ele anuncia as tarifas e depois ele tem de adiar as decisões, aí ele usa como instrumento de pressão a renegociação, reforça a narrativa dele de poder, ele está jogando para o público interno dele, porém ele mantém aí uma margem de manobra, mas é uma margem de manobra para ele mesmo, para ele voltar atrás, né? Bom, e tem várias histórias dele de negociador, depois a gente uma hora conversa sobre isso, né? Mas quais são esses efeitos esperados? Então, eu acho que antes do impacto na China, a gente tem que pensar o impacto aqui, né, que ele espera, é expectativa e realidade, como a gente estava conversando, né? Ele espera, então, reequilibrar as trocas comerciais, então, reduzindo artificialmente, né? Que seriam, né, mantidas artificialmente por subsídios ou manipulação cambial de outros países. Ele vai fazer os subsídios também, mas enfim, ele fala do outro. Né? Então, estimulará o reshoring, né? Conforme o Lucas já colocou aqui, né? Então, fortalecendo as cadeias produtivas críticas, né? De alguns setores muito mais importantes que outros, inclusive energia, né? E energia, ele tem que usar uma parte da energia verde, né? Querendo ele ou não, né? Mas ele precisa por causa da política da guerra tecnológica, né? Focada ou baseada nessa narrativa da guerra tecnológica, né? E a expectativa dele é que haja uma redução da dependência dos Estados Unidos em relação aos rivais estratégicos, né? Então, geraria crescimento também, emprego nos Estados Unidos, tudo aquilo que a gente já falou, né? Na narrativa dele. Só que, nesse momento, os efeitos, como o Lucas falou, por um lado, ele se agrada os eleitores, ele não está agradando outros, né? Que também apoiaram ele, né? Vários investidores, mas né, vários agentes econômicos ali. Então, a retórica da soberania econômica e da proteção ao emprego ressoa fortemente com um grupo, mas aí você vê que no setor manufatureiro está em queda, né? Há uma queda nesse setor, né? Então tem índices já apontando aí de contração, né? Com altos custos de insumos, desestimulando a produção e contratação interna, que é o que ele quer. As pequenas e médias empresas apareceram chiando para caramba sob, né? Que estão sob pressão, né? Então, pequenas empresas aí interrompendo inovação, adiaram os lançamentos de novos produtos ou de novos serviços, né? Demitiram. Então, tudo isso que vai contra o que ele está dizendo, que ele está prometendo, né? E aí tem o custo aos consumidores, que tem uma estimativa aí de alta bastante importante, né? E aí as famílias vão passar a ter um rendimento menor, né? Então, haveria aí modelos já sendo publicados de redução em de 6%, né? No PIB, 5% nos salários dos trabalhadores, então tudo, das famílias vão perder renda, então tudo isso é um problema internamente, né? E é claro que o governo vai justificar dizendo assim, não, são sacrifícios necessários, calma, dá um tempinho que a coisa vai melhorar para vocês. Só que eles não estão vendo, então por isso que tem umas reações ali que a gente está vendo que ele, como é que ele vai lidar com isso? Será que ele vai lidar ao modo do governo autoritário, isso que ele tá, né, que ele condena, mas ao mesmo tempo ele se espelha. Então, o que está acontecendo, né? Então, você vai vendo tudo isso sendo aparecendo para ele, né? E os países, os aliados criticando, indo para a OMC, né? Isso tudo a gente também já está vendo acontecer, né? Agora, no caso da China, a China comprou a briga. A China encarou, né? E a China encarou e não vem para a mesa de negociação tão facilmente, conforme ele imaginou que pudesse, já que ele elevaria as tarifas para 245%, né, se chegasse. Então, assim, algo que a gente seria impensável, né? Em tão curto prazo, né? Que a gente olha a história, né? A gente não está falando de 100 anos atrás, mas a gente está falando de algumas décadas, então você vê essa mudança tão radical. Então, no caso da China, houve por parte dela uma resposta é uma estratégia que eu acho que ela é multifacetada, né? Então, primeiro, ela vem com uma retaliação tarifária, ela encara o Trump, ela encara o governo Trump, né? Então, ela aplica tarifas equivalentes até, né, 125%, ela chegou, né?
sobre exportações dos Estados Unidos, como soja, carne, energia, né? Metais, automóveis, e isso é um problema para ele, porque aí a base dele também de apoio dos agentes econômicos está chiando, está reclamando, né? E aí a China também faz um controle das exportações críticas, né? Restrições das exportações de minerais, né? Então, lítio, terras raras, a gente viu, tudo bem, você já falou, vai ter um acordo, ok, né? Lá no começo você me lembrou disso. Mas isso daí é essencial para semicondutores, para baterias. Quer dizer, olha, onde a China está pegando, ela é estratégica na resposta dela, muito. Ela estava preparada para isso, todo mundo tem dito isso, os analistas, eu concordo. Ela estava muito bem preparada, porque ela deu essa resposta imediata, né? E falou: tá bom, vai ser assim, eu tenho uma resposta para isso. Né? As licenças tornaram-se um instrumento estratégico, portanto, né? Então, também com pausas, com reduções, concessões graduais durante as negociações. Sabe, tem feito também, o Trump pressiona, ela segura, ela espera um pouco, aí vai ver, ele dá uma reduzida, ele afrouxa um pouco, ele pisca, a China fala: "Tá bom, agora vamos sentar para negociar", e assim vai. E uma avaliação que ela faz, muito interessante, macroeconômica e política interna, porque ela faz uma pequena desvalorização da moeda, local, da moeda chinesa, né, do yuan, para manter a competitividade das exportações. E ela dá também estímulos fiscais e reequilíbrio interno da economia. Por aqui, por quê? Porque ela não quer ver mais problema ali dentro, né? Então, ela suprindo a demanda doméstica aqui. Ela tinha para onde sair, ela tinha colchão ali para ela se movimentar, né? E ela faz uma mobilização em direção a alguns parceiros, os países ASEAN, né? Na região ASEAN, e outros aliados, né? E então, assim, veja que toda essa resposta da China é para encarar essa guerra inclusive tecnológica, tá? Porque a gente está pensando ela de uma forma maior, e aí o Trump vai colocar isso, né? A gente pode até observar qual a diferença do Trump para o Biden, né? Que o Lucas falou que não tem tanta diferença. Eu acho que tem, eu discordo dele nesse ponto, eu acho que tem uma diferença grande, porque o Trump ele usa o tarifaço, né? Ele usa o instrumental da tarifa com muito mais pressão do que o Biden, né? Então, isso é uma primeira diferença. E com relação aos subsídios, ele vai manter, porque ele quer trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, ele vai forçar o reshoring, mas ele vai dizer assim: olha, eu vou dar os subsídios, porque a China faz isso, então eu também vou fazer isso. Só que ele não cobra contrapartida. Essa é uma grande diferença, porque o Biden cobrava uma contrapartida dos agentes que estavam recebendo esses benefícios, né? Que teria que ter uma regulação, a governança teria que ter determinadas regras. Como o Trump tinha aí a ajuda do Musk, que estava desregulamentando tudo, então não há essa contrapartida. Mas ele dá subsídio, sim, inclusive para o setor de energia, né, de energia limpa. Claro que vão tirar combustíveis fósseis e distribuir isso adoidado, né? Então isso é prioritário para ele. Mas não se desfaz totalmente dessa, né, a mexida que ele dá na IRA, aquela lei, né, de redução de inflação lá, de crescimento, é uma coisa muito interessante, porque ele não cobra essa contrapartida. Então, acho que aí tem uma grande diferença nessa política industrial que ele também faz, nesse contexto de competição tecnológica, né. Então, acho que isso é um ponto muito importante, Felipe. Lucas, queria te ouvir sobre a maneira como você enxerga os impactos, né, desse tarifaço. Uma das coisas que eu já te ouvi falar tem a ver, para além do que também a Neuza já falou, o impacto no PIB, o impacto na inflação, que não se concretizou a princípio da maneira como se esperava, mas também porque a gente está falando de um presidente do tipo taco, né, numa negociação de taco, ou seja, ele volta atrás, então ele suspende por 90 dias, né, boa parte das tarifas, e agora concessões vão e vêm, então não há ainda uma clareza, até onde eu pude acompanhar, você me corrige se eu estiver errado, Lucas, sobre o impacto que isso tem na inflação. E um outro impacto tinha a ver também com no mercado financeiro, o impacto que isso teria no mercado financeiro, né. E aqui eu queria lembrar algumas coisas. Primeiro, eh, o presidente do conselho, né, de assuntos econômicos, o Stephen Miran, que é um economista que faz parte desse governo, ele é um dos mentores por trás dessa ideia, né, de que o dólar é uma moeda supervalorizada, sobrevalorizada,
e que esse status, né, do dólar contribuiria também para corroer e onerar a indústria americana, e aí a solução para isso podia ser a tarifa para recolocar o dólar nos trilhos, né, e aí tornar a indústria americana competitiva. Então, de novo, os caras estão mexendo num dos pilares da ordem liberal internacional, do poder americano, que é a centralidade do dólar, né. E a gente poderia, enfim, falar longamente sobre isso. Mas, eu queria te ouvir então sobre essas 2 coisas, dólar, como que o Trump entende o dólar, né, e qual é o papel disso nessa política comercial e o impacto no mercado financeiro, como Wall Street, né, reagiu a tudo isso. Olha, são várias questões, né, que podem ser abordadas. Mas aqui eu vou lembrar que você mencionou que eu fui seu aluno de graduação e lembra do dilema de Triffin, né. Então, assim, se a batalha do Trump Alguém prestou atenção, alguém deu importância quando eu dei aula de dilema de Triffin, né. Eu tô aqui soltando fogo, mas enfim, desculpa te cortar, Lu. acho que o Trump não, né, porque, assim, se você tem como desafio reduzir o déficit e você tem a moeda que é enfim, né, a moeda de reserva, né, de reserva global de valor, é é complicado você articular esses 2 objetivos, né. Então, assim, como você mesmo falou, né, o chefe lá, né, do conselho de assessor, de Council of Economic Advisors, né, o comitê de economistas que assessora o presidente, o Steve Miller, ele tinha articulado um plano, assim, enfim, que agora eu não vou conseguir precisar os detalhes, mas basicamente era uma ideia de um swap de dívida com os aliados, principalmente europeus, para forçar um fluxo de dólares e desvalorizar o dólar. Acho que é algo no sentido do que a China faz em controlar e desvalorizar, né, o valor do yuan. Então, paradoxalmente, né, acho que falta uma compreensão desse entendimento do que é a hegemonia americana, né, e assim, tem alguns objetivos de política, como reduzir o déficit, tudo certo. E isso, enfim, as tarifas em tese ajudariam a isso acontecer, mas qual que seria o efeito disso sobre o dólar, né? No caso, as tarifas, elas em geral, aqui não as tarifas, mas qualquer crise, né, qualquer movimentação que possa que gerar alguma crise econômica, alguma recessão, ela gera um refluxo de dólares para a própria economia americana, né, o que ajuda a valorizar a moeda, justamente por causa desse papel da moeda do dólar como moeda de valor, né, então a corrida do dólar. No entanto, a gente tem uma situação muito interessante no pós, né, no dia da libertação, né, como que Trump batizou esse dia das tarifas, né. Então, assim, para trazer um pouco para análise aqui para o Brasil, né, o dólar ele chegou a o dólar não, o dólar ele chegou a um pico de R$ 6,31 no imediato, com a expectativa das tarifas, né. Isso foi interessante. Mas quando saem as tarifas, o real ele recuperou, foi uma queda muito brusca, né, porque se esperava que o Brasil estivesse lá na faixa dos países mais tarifados, na verdade o Brasil ficou na faixa dos países menos tarifados, né, ah, que, enfim, comparativamente era uma posição de vantagem para o Brasil, né. Então, o sinal, a expectativa que foi gerada para o mercado financeiro aqui do país se inverteu, polarmente em questão de um dia, né. Isso, mais uma vez, reforça, né, esse argumento de que uma das estratégias de negociação do Trump lá, e eu ainda não li o Art of the Deal, mas é algo que ele sempre faz, é tentar ser imprevisível. Agora, uma outra comparação interessante é quando você compara isso com o euro, né, que enfim, poderia ser, né, não é por uma série de motivos, mas poderia ser enxergado como uma alternativa de uma moeda consolidada, relativamente estável, de economias desenvolvidas que alguém poderia tentar correr para lá. Não acontece isso, porque a Europa depende muito mais dos Estados Unidos do que vice-versa, mas enfim. Mas, e o meu grupo de amigos que eu tinha lá em Washington era basicamente formado de europeus, e também todos da área, assim, relações internacionais, ciência política. Eu brincava com eles, né, tinha um que era finlandês, eu até brinquei com ele, que era uma terrível época para entrar na OTAN, né, um país que tinha um governo que eles entraram antes da eleição e veio o Trump, né, então assim, o guarda-chuva ficou um pouco mais
fraco, né? E eu brincava com eles que eu falava, o euro em breve vai estar abaixo da paridade com o dólar, né? Porque, enfim, tem uma série de questões da economia europeia, e agora com o Trump pressionando, né? O dólar estava nesse caminho, né? Para uma paridade, estava $1 e um pouquinho por euro, né? E o que aconteceu foi algo relativamente raro, né? Que só tinha acontecido recentemente com a crise da invasão à Ucrânia, que era óbvio que geraria uma desvalorização não, que algo raro, né, que foi visto na crise da invasão da Ucrânia, né, que foi a valorização do euro vis-à-vis do dólar, né? Então, o euro ele passa a ter 1,13, né? E aí, por que eu tô falando disso, né? Porque a gente poderia ver no noticiário, né, qual que é o valor do dólar e tal. Agora, pelo que eu vi hoje, já está em 16, né? O que, enfim, a gente está acostumado com o real que varia muito, mas é muito significativo uma moeda, o dólar e o euro terem esse tipo enfim, de variação. A gente pode analisar alguns outros elementos. Então, por exemplo, os juros dos títulos do Tesouro Americano também dispararam. Então, o que significa isso? Os investidores estão exigindo mais retorno para financiar os Estados Unidos, né? E há uma migração de capital para o que é entendido como alternativas seguras, né? Então, por exemplo, títulos europeus. Isso também não é comum em tempos de crise econômica. Todo mundo corre para comprar o bonde da dívida do Tesouro Americano, que é entendido como o mais seguro de todos, né? Inclusive, recentemente teve um markdown, né? Ele foi rebaixado daquelas agências de seguro, agora eu não me lembro, acho que foi a Moody que rebaixou, não é mais AAA, né? Não é uma dívida que é considerada 100% de confiança, né? De qualidade, assim, para você investir. Isso traz, inclusive, outra questão, que agora é o governo novo na Alemanha que emite bastante dívida, e isso dá vazão para quem queria fugir, né? Por causa dessa instabilidade que o Trump causou, para ter algum outro ativo financeiro relativamente seguro, né? Então, o que está acontecendo, né? E o que é muito raro na economia americana é muito incomum, que é algo como um movimento de fuga de capitais nos Estados Unidos, né? A gente está acostumado aqui no Brasil a ter fuga de capital, enfim, qualquer crise o pessoal corre. Mas isso é muito incomum, né? E é mais um sinal, e eu acho que, já para concluir aqui, nesse sentido, o acordo que o Trump chega com a China, ele é significativo porque eu acho que ocorreram vários sinais de que a política começou a dar errado e que era preciso... Claro que o objetivo final né, é você conseguir um acordo, mas o tal do taco, né, o Trump all it chickens out, ele chega aí no momento em que você tem vários sinais, né? A Neuza citou, você impõe tarifas, mas a indústria americana que ainda existe nos Estados Unidos depende de insumos que não vêm dos Estados Unidos, né? Então, enfim, eu não tenho uma resposta para isso, mas assim, o que me vem à mente é o Trump estaria minando, né, o status do dólar como moeda de reserva global, né? Tendo em vista que a gente tem esse dilema, déficit, dólar como moeda global, demanda que o dólar saia dos Estados Unidos e vá para outros países. A válvula de escape disso é o déficit. Se você quer acabar com o déficit, intencionalmente você está tentando minar o status do dólar como global, né? Então, eu acho que tem assim, uma série de questões que tem que ser pensadas, que eu tenho a resposta, gostaria inclusive de ouvir vocês dois, né, de trazer isso como uma provocação, qual que é o papel do dólar no futuro, né, e de agora em diante com essa política do Trump. Bom, eu também não tenho a resposta. Eu acho que o Lucas traz uma reflexão bastante interessante, né, coloca aqui uns pontos bastante interessantes, que a gente está vendo pela primeira vez essa reação, né, do mercado. A gente viu na crise financeira de 2007, 2008, todo mundo correndo para o dólar, né. Então ali ainda tinha uma segurança, né, então você tinha ali, confiança nesse mercado, né, e agora você tem esse impacto. É claro que a gente tem que considerar que, não vai surgir uma moeda, né, como uma outra moeda reserva nesse momento. Isso vai levar um tempo, né, até que essa moeda se estabilize, essa outra moeda,
que surgiria. E não vamos ter uma cesta de moedas, eu acho que é por aí, e não uma outra que vá substituir o dólar, porque isso demora, isso leva um tempo. E a gente tem que pensar no poder estrutural dos Estados Unidos, né? Ainda é a maior economia, assim, tem ainda essa robustez na política econômica de um modo geral. Todo mundo quer, na verdade, acessar o mercado dos Estados Unidos, né? Tem o poder militar, que a gente já sabe, e tem esse poder político que está nesse momento agora sendo questionado, mas ele tem ainda, né? Imaginamos que ainda tenha esse poder, né? De bastante, assim, para atuar portanto, não vai deixar que a moeda ela saia tão facilmente, né, desse domínio, os Estados Unidos percam o domínio sobre essa moeda. Então, eu acho que eu não teria uma resposta imediata aqui, mas faço também essa ponderação sobre em que tempo que haveria uma mudança assim, definitiva, né? Vamos colocar dessa forma. Então, acho que nesse ponto, para mim está dessa forma, né? E talvez refletindo aí como para finalizar, eu acho que as falas, né? Eu acho que voltando, então, portanto, para a política do Trump, né? Com essa coisa do tarifaço e tal. Não é né, me perguntaram outro dia, assim, é um erro, ele está sendo errático novamente, né, é um erro tático, é improvisação, ele gosta de ser imprevisível, mas não é improvisação mais, né. Eu acho que é uma resposta ideológica e estratégica e muito, consistente com essa leitura, né, crítica da ordem econômica global que ele faz e seus assessores, né, de décadas de política industrial nos Estados Unidos. Ele faz uma leitura, o que é importante, essa política vai ser importante, essa guerra tecnológica, essa narrativa de guerra tecnológica vai ser levada adiante, né? Então, para o Trump, a luta, e aí no terreno da tarifa, né, do cenário tarifário aí, é parte de uma guerra de recuperação do prestígio dos Estados Unidos, né, do prestígio nacional, e é uma guerra centrada na reconstrução dessa base produtiva, né, que estaria, na visão dele, né, impactada, sofrendo com dor, e ele a tornaria segura e domesticamente controlada, mesmo ao custo de tensões aí com seus aliados, de inflação de curto prazo, ou essa instabilidade financeira aí que o Lucas traz. Então, acho que ele tem essa noção disso e ele fala: "Esperem para ver". Esperem para ver. Então, acho que é isso. Mas eu não tenho resposta, não, com relação ao que vai acontecer no mercado, na moeda, né, em si. Olha, eu não tenho muito a acrescentar ao que a Neuza falou. Eu gostaria só de agradecer a minha participação aqui, que eu gostaria de destacar, né, que eu estou na companhia de gigantes aqui, o Felipe e a Neuza, que são É uma referência óbvia à minha estatura. O ouvinte não tem ideia, né, dos meus 1,96, né, mas enfim, segue aí, Lucas. E é isso, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui. É um tema que acho que vai dar muito o que falar aí, né? Eu estou acompanhando, mas eu estava até falando com a Neuza ontem, assim, a gente trocou uma ideia ontem e às vezes a gente não consegue nem acompanhar as notícias, né? Tudo muda muito rápido. Eu estava vendo aqui que o Trump anunciou o acordo agora com a China 1 hora atrás, aparentemente. Então, assim, anunciou unilateralmente, a China não confirmou nada disso. Mas as notícias, elas vêm, né? E a gente tem dificuldade. Eu acho que essa é uma das importâncias aqui do Chutando, né? De ter um espaço de qualificado, né, para esse debate. E mais agradecer mesmo ao convite do Felipe e também as contribuições que a Neuza fez aqui. E muito obrigado também para o ouvinte, né? Que dedicou o tempo para nos ouvir. Não, agradeço muito, Neuza, Lucas. Obviamente, a gente vai voltar a esse esquema algumas vezes, né? Então, acho que a gente conseguiu aqui fazer um voo panorâmico bastante interessante. E aí, quem sabe, aí daqui 6 meses ou 1 ano, a gente retoma, se tiver, né, ainda mundo até lá, né? O meu pessimismo aí, né? Mas a gente retoma e faz uma avaliação do que a gente conversou aqui, né? Tem prognósticos muito interessantes na fala de vocês. Eu acho que agora a gente vai precisar esperar e ver
Olá, ouvinte do Chutão da Escada, sou Victor Cabral, doutorando em Relações Internacionais e mestre em Geografia pela PUC-Rio. Eu também sou pesquisador do Observatório Político dos Estados Unidos, que é o @InformeUPeu nas redes sociais. Nesse episódio, eu vou trazer para você um pequeno resumo de algumas notícias que marcaram a última semana na América Latina e nos Estados Unidos. Para começar, nós vamos falar de eleições. No domingo, dia 1º de junho, o México realizou um feito inédito no mundo: as primeiras eleições diretas para juízes e para a Suprema Corte. Mais de 2.600 cargos estavam em disputa para o judiciário a nível nacional, estadual, local e, obviamente, para a Suprema Corte. Uma das pessoas mais emblemáticas dessa eleição e que foi a mais votada, com 6 bilhões de votos, foi o Hugo Aguilar. O Hugo é um advogado de origem do povo mixteca e tem 52 anos. Ele vai ser o primeiro juiz indígena da Suprema Corte do México em quase 167 anos. A última vez que uma pessoa de origem indígena esteve na Suprema Corte e inclusive presidiu ela foi o Benito Juárez, entre 1857 e 1858. Logo depois, o Benito Juárez se tornou presidente do México e presidiu o país de 1858 até 1872. Hugo Aguilar tem um histórico de luta pelos direitos indígenas e desde os anos 90 ele trabalha pela implementação de reformas constitucionais que deem direitos aos povos indígenas mexicanos. E aí ele vem sendo considerado como sendo uma pessoa que pode trazer voz a essa parcela da população mexicana que tem uma demanda por representatividade. Inclusive, durante a campanha eleitoral para o sistema judiciário, a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, dizia publicamente que queria um ministro indígena na Suprema Corte. E isso pode ter favorecido o Hugo Aguilar para ele conseguir essa ampla quantidade de votos, né, esse total de 6 milhões, que inclusive fez com que ele se tornasse mais bem votado do que outros 3 ministros que haviam sido indicados no governo anterior, que é o governo do Andrés Manuel López Obrador, do mesmo partido da Claudia Sheinbaum, que é o Morena, e que tentaram essa eleição para continuarem nos seus cargos. Então é um movimento interessante de representatividade, ao mesmo tempo em que o Hugo Aguilar vem sendo muito criticado por ele ter sido parte do governo López Obrador, ter defendido judicialmente o governo em processos judiciais abertos por comunidades indígenas que reclamavam de um mega projeto de desenvolvimento que foi criado durante o governo López Obrador, que era o Tren Maia, que é um trem de velocidade, principalmente voltado para o turismo, que cruza reservas protegidas na Península de Yucatán, reservas essas que inclusive são territórios indígenas. Então esse projeto ele é muito controverso, ele já vinha sendo criticado por diversas entidades ambientais e entidades de povos indígenas, e o Hugo Aguilar, representante do povo mixteca, estava ali, de alguma maneira, ajudando a defender o governo judicialmente. Então, lideranças indígenas já reclamaram publicamente sobre essa eleição dele, dizendo que não acreditam que ele vai ser um grande representante da população indígena na Suprema Corte, pelo fato de que ele teria mudado de lado e teria passado a defender o Estado. E aí você deve ter notado que, no início, quando eu comecei a falar da eleição, eu falei que essas são as primeiras eleições diretas para a Suprema Corte. E isso acontece porque o México passou por uma reforma constitucional que permitiu essa reforma judiciária durante o governo López Obrador, que estava no poder durante 6 anos, até o final de 2024. E aí passou o governo para Claudia Sheinbaum, que é a sucessora dele, que já foi, inclusive, governadora ali da cidade do México, que é o Distrito Federal. Essa eleição é marcada por controvérsias. Primeiro porque teve uma participação muito pequena do eleitorado, só 13% dos eleitores foram às urnas, o que demonstra
um certo desinteresse ou receio por parte da população em relação a essa eleição, e que é um movimento que recebeu muitas críticas pelo fato de ser uma possibilidade de enfraquecimento da democracia. Porque num cenário como se tem hoje, em que um governo muito popular e que possui maioria, inclusive de 2/3 no Congresso e quase 2/3 de maioria no Senado, o Morena tem o Executivo e o Legislativo. E agora, com a eleição, tem o Judiciário, com apoio das poucas pessoas que foram votar, e que muitos desses juízes e alguns desses da Suprema Corte já possuíam alguma relação com o partido. Então, existe essa crítica que pode ser um enfraquecimento dos sistemas de freios e contrapesos, porque agora um partido dominante pode ter eleitoralmente o controle dos 3 poderes, se tiver popularidade suficiente para isso. O que é apontado pela oposição como um grande risco de possibilidade de autoritarismo, algo que até o momento a Cláudia Sheinbaum não demonstra. Mas a gente não sabe do dia de amanhã, né? Pode ser eleito alguém para presidente do México e que, de repente, tem tendência autoritária e que vai fazer uso dessa eleição direta para juízes da Suprema Corte para conseguir fazer toda uma manipulação a seu favor. O que a gente sabe que, infelizmente, no contexto latino-americano, não é uma novidade. E guarde essa informação, porque eu vou repetir ela daqui a alguns minutinhos, no final do episódio, na indicação que eu vou dar para você, que é incrível. E aí a gente muda de assunto, falando de enfraquecimento da democracia para a maior democracia do mundo, supostamente, que vem sendo enfraquecida, que é os Estados Unidos. Na última quarta-feira, dia 4 de junho, o presidente Donald Trump determinou a proibição total de entrada de nacionais de alguns países. Quais são eles? Afeganistão, Chad, Eritreia, Guiné Equatorial, Haiti, Iêmen, Irã, Líbia, Mianmar, República do Congo, Somália e Sudão. E ele também determinou a proibição parcial de entrada de pessoas do Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. Não, esse não foi um jogo de bingo de geopolítica com países aleatórios sendo sorteados. Essa é a lista realmente de pessoas, de países cujas pessoas que nasceram ali estão agora proibidas de entrar nos Estados Unidos, mesmo que tenham vistos válidos, porque os vistos dessas pessoas não vão perder a validade, se é de turismo, se é de estudos ou de negócios, mas o governo Trump decidiu que o Departamento de Segurança Interna, que é a Homeland Security, e também os agentes de imigração poderão decidir se, ao entrar, se as pessoas desses países entrando nos Estados Unidos vão poder entrar ou não, ou se de repente vão ser deportadas, mesmo que o seu visto esteja válido. A questão é que agora, nenhum tipo de visto pode ser emitido para essas pessoas e fica a cargo de quem estiver ali na fronteira ou na alfândega decidir se as pessoas vão poder entrar ou não. E esse movimento faz parte de uma tentativa do Trump de impedir que pessoas com vistos que não sejam de imigração possam entrar nos Estados Unidos e tentarem ficar de maneira irregular como migrantes. Então, essa proibição ela entra em vigor no dia 9 de junho, no dia em que esse episódio é lançado, e não se sabe ainda como é que vai ser na prática, se as pessoas vão ser de fato impedidas ou não de entrar, mas a tendência é que isso venha acontecer, porque no primeiro governo Trump, ele já tinha feito essa medida de proibir a entrada de pessoas de determinados países, e isso se manteve. Algumas exceções são para pessoas que tenham dupla nacionalidade de países que não estejam nessa lista de proibição, portadores do Green Card, que é uma autorização de residência permanente nos Estados Unidos, ou que tenham filhos menores de idade, pais ou cônjuges que sejam cidadãos americanos, assim como funcionários de governo e membros de organizações internacionais. E essa decisão, ela vem numa esteira também de outras medidas que o governo Trump conseguiu com apoio judicial. O governo conseguiu encerrar um programa criado no governo Biden, chamado CNHV, que permitiu que mais de 500 mil de pessoas
nascidas em Cuba, Haiti, Nicarágua ou Venezuela pudessem viver e trabalhar de maneira regular nos Estados Unidos. E o Trump também conseguiu, com a aprovação da Suprema Corte, encerrar o status de proteção temporária, que é o chamado de Type S, para os venezuelanos, o que agora pode permitir a deportação de mais de 600 mil pessoas que estavam morando regularmente nos Estados Unidos. Agora está todo mundo irregular, mesmo que em algum outro momento essas pessoas tivessem tido a autorização do Estado para estarem ali e viverem e trabalharem e terem suas vidas. Então agora tá todo mundo em risco de ser deportado e ter a sua vida construída nos Estados Unidos destruída e perder sua renda essa, inclusive, que é enviada por os países de origem e que ajuda a sustentar economias locais, que é o que a gente chama das remessas financeiras internacionais. E apesar do Brasil não estar na lista desses países proibidos ou dessas suspensões de vistos de quem estava morando ali, em um outro movimento que o governo Trump teve recentemente, nós brasileiros somos afetados. No dia 27 de maio, o governo Trump determinou que os consulados dos Estados Unidos em todo o mundo suspendessem a emissão de vistos de estudantes. E em nenhum país do mundo agora pode ter a solicitação de visto e estudar nos Estados Unidos, independente do nível de estudo que seja. E o governo também está determinando agora que quando essas emissões de vistos retomem, as redes sociais dos solicitantes precisarão ser analisadas para verificar se eles podem ser um risco à segurança nacional dos Estados Unidos. O que em bom e velho português significa vigilância, monitoramento e tentativa de identificação de alinhamento ideológico com o governo dos Estados Unidos, é claro. Então isso é um problema, principalmente para nós estudantes. Eu aqui, enquanto doutorando, digo isso abertamente, porque conheço agora muitas pessoas que conseguiram bolsas do governo brasileiro para irem aos Estados Unidos, fazerem parte do seu doutorado, e que estão tendo que rever todos os seus projetos de pesquisa e solicitarem a mudança do país para qual conseguiram uma bolsa, porque não vamos poder estudar nos Estados Unidos. Então agora, pelo menos nos próximos meses, a gente já não vai ver pessoas falando: consegui uma bolsa e estou indo para estudar em Harvard, estou indo estudar em Yale, na Columbia ou na Universidade da Califórnia, porque essas pessoas não vão ter, pelas próximas semanas, a autorização para a solicitação de visto. E, pelo que tudo indica do Departamento de Estado, não há interesse em voltar a ter esse processo nem tão cedo. Mas também, dependendo dos Estados Unidos, pode ser que esse episódio saia na segunda-feira, dia 9, e no dia 10 tudo já tenha mudado. Mas, ao que tudo indica, esse momento é de fechamento de fronteiras para estudantes, o que é um grande problema para o desenvolvimento científico. E aí, alguns minutos atrás eu falei para você sobre autoritarismo, controle de 3 poderes e tudo mais. E isso tem correlação com a sugestão que eu vou deixar para você ouvir e ler quando terminar de ouvir esse episódio do Chutão da Escada. É uma série de reportagens que o The Economist, então, um dos principais veículos de comunicação sobre economia e também relações internacionais, está fazendo sobre o governo de El Salvador, que é liderado por Nayib Bukele. Bukele foi eleito em 2019 com um discurso contra a violência e contra o narcotráfico muito forte. Ele é super popular desde que ele tomou posse. Em 2020, ele invadiu o Congresso de El Salvador com as Forças Armadas para forçar a aprovação de uma legislação de segurança e de mais orçamento para a segurança. Em 2021, ele conseguiu uma vitória eleitoral acachapante para o seu partido, que é o Novas Ideias, e ele conseguiu quase 100% das cadeiras do Congresso. E no que ele conseguiu dominar o legislativo, que lá só tem uma Câmara, no dia que esses deputados tomaram posse, ele retirou todos os ministros da Suprema Corte e o Procurador-Geral da República e colocou pessoas alinhadas a ele, que é uma clara violação da ideia que a gente tem de democracia liberal e de divisão dos 3 poderes, acabando ali com sistemas de freios e contrapesos, porque ele domina com total folga todos os poderes. E o The Economist vem mostrando isso
vem mostrando todo o processo autoritário que El Salvador vem vivendo nos últimos anos com Nayib Bukele. Qual foi o custo humanitário da redução dos índices de homicídio, porque em 2015 El Salvador tinha 105 homicídios a cada 100 mil pessoas, enquanto a média global fica ali entre 5, 6 e 7 pessoas, mais ou menos, a cada 100 mil habitantes. E El Salvador sempre esteve muito acima disso nos últimos anos, e agora está bem baixo, graças a algumas dessas medidas do Nayib Bukele. E aí o The Economist vem nessa série de reportagens mostrando que esses números não são lá tanta realidade assim, e também qual foi o custo para chegar nesse número, que são os acordos do governo com narcotraficantes para reduzir os homicídios em troca de benefícios nas cadeias e também fuga de lideranças do crime organizado para outros países, com apoio e motorista particular do governo, e também melhores medidas assim, de esconder corpos de pessoas assassinadas para diminuir artificialmente o número de homicídios e que acabou levando o número de pessoas desaparecidas. Então, o The Economist vem mostrando uma série de relatos de diferentes maneiras que o Bukele vem fazendo isso e como que ele, inclusive, tem apoio do Donald Trump e é publicamente elogiado pelo Trump e pelo Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado, né, a liderança diplomática dos Estados Unidos nesse momento, pelas ações violadoras de direitos humanos que estão ocorrendo em El Salvador. Então, para você que ficou até o fim desse episódio, eu te agradeço e convido que você curta esse episódio no seu tocador de áudio preferido e também a seguir o Chutão da Escada nas redes sociais e o grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Observatório Político dos Estados Unidos, que é o @InformeOpeu em todas as redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Bom, eu queria aproveitar aqui o finalzinho desse episódio para, com profundo pesar, dizer que a equipe do Chutando a Escada recebeu a notícia do falecimento do professor Leonardo Valente, ocorrido no dia 8 de junho de 2025. Leonardo Valente era jornalista, escritor, cientista político, professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, foi uma referência incontornável no debate sobre as relações internacionais brasileiras. O seu compromisso com o ensino, a pesquisa e a escrita formou gerações de profissionais e também ampliou os horizontes críticos da nossa área. Aqui no Chutando a Escada a gente teve a honra de receber o professor Valente em 2 episódios. O episódio 13, intitulado Crise na Venezuela, de 16 de agosto de 2017, e o episódio 48, intitulado Imigrantes Venezuelanos no Brasil, de 17 de abril de 2018. Leonardo, acima de tudo, também era um incentivador desse projeto de divulgação científica. Manifesto aqui, portanto, as nossas condolências à família, aos amigos, amigas, aos alunos e alunas e aos colegas do professor Leonardo Valente. Espero que todos e todas encontrem conforto na memória de sua generosidade e na importância de sua obra. Leonardo Valente, presente. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.